Boa noite, irmãos e amigos. Estamos aqui na igreja de São José do Ibaçaí e para mais uma vez abordarmos a palavra de Deus. Nós estamos em plena Semana da Família, nós estamos começando a Semana da Família e hoje nós gostaríamos de falar o tema do dia. Vamos fazer uma abordagem sobre os filhos. Eu gostaria de convidar vocês para deixarem a sua Bíblia aberta no capítulo 10 de Êxodo. Quando você lê o chamado de Moisés para poder tirar o povo de Deus da terra do Egito, Deus o comissionou para que ele fosse até o faraó. E o faraó não era uma pessoa qualquer, irmãos. Ele era o grande soberano daquela época. O faraó, ele era, para aqueles dias, o que seria o presidente dos Estados Unidos hoje, o homem mais poderoso da terra. Assim era o Egito. O Egito era o centro comercial do mundo, era o centro cultural do mundo. Então todos os grandes negócios eram efetuados ali no Egito. Acontece que naquela época eles utilizavam mão de obra escrava e o povo hebreu era escravo no Egito. E o povo de Deus clamava, chorava, orava em agonia, porque, a bem da verdade, irmãos, a escravatura é terrível em qualquer época, com qualquer povo. E o povo de Israel era escravo, e os escravos, o que eles conhecem, não é a liberdade, mas é o chicote do feitor. O escravo não tem hora para trabalhar, ele trabalha a hora que o seu mestre quiser que ele trabalhe. O descanso é muito pobre, não é um descanso digno. Não come o que quer, come aquilo que sobra. Então é uma vida muito desgraçada, uma vida muito difícil, a vida de escravos. E eles clamaram a Deus, e Deus então manda Moisés até Faraó. E no capítulo 5 de Êxodo está escrito assim: depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então ele desafiou a Deus. Deus mandou o seu servo, os seus dois servos, Moisés e Arão, para tirar o povo do Egito. Foram pacificamente conversar com o Faraó, mas o Faraó não quis ouvir. Então Deus começou uma sequência de pragas. E cada vez que uma praga era enviada, era mais uma oportunidade que era dada a Faraó. A praga era enviada, a praga fazia o seu séquito de destruição. Depois lá iam Arão e Moisés falar com o Faraó: deixa o povo ir. Aí ele parecia que ia deixar, depois ele endurecia novamente o coração. Aí nós vamos ver aqui, a primeira praga vai acontecer no capítulo 7, verso 14. A segunda praga vai acontecer no capítulo 8. E depois vem, ainda no capítulo 8, a terceira praga no verso 16, a quarta no verso 20, a quinta no capítulo 9. E quando chega na oitava praga, a praga dos gafanhotos, aí Faraó já está saturado. Moisés e Arão também já estão extremamente esgotados, a situação era dramática. Vinha um castigo sobre Faraó, mas Faraó não se continha, ele não conseguia atender ao desejo de Deus. Eu quero ler com vocês aqui o verso 1. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Algumas pessoas não entendem esse texto aqui. Endurecia o coração de Faraó. O Espírito Santo toca no coração de todas as pessoas. O Espírito Santo toca no coração do ímpio e no coração do santo. Então digamos que você tem duas pessoas que estão uma ao lado da outra.
Vamos supor que essas pessoas não tenham conhecimento religioso, não conhecem a história bíblica, mas uma tem uma suscetibilidade para obedecer a Deus e a outra não. A outra é uma pessoa endurecida, uma pessoa que escolheu por natureza fazer a coisa ruim, seguir o caminho do mal. O Espírito Santo toca no coração tanto de um quanto do outro, mas no coração daquele que é inclinado para fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo trabalha como se fosse o sol na cera, ele derrete aquele coração. E no coração daquele que é ímpio, o Espírito Santo é como se fosse o sol na lama, e quando o sol pega na lama, endurece a lama. Ao passo que o mesmo sol amolece a cera, ele também endurece a lama. Então, quando Deus tocava no coração de Faraó, o coração de Faraó endurecia, ao passo que no coração de Arão e de Moisés havia receptividade. Então são duas situações diferentes. É por isso que o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus tocava no coração de Faraó, só que ele ficava cada vez mais obstinado. Então ele diz, ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz, e no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então Deus estava dizendo, os milagres que eu realizar, vocês vão contar para os filhos. Então, sabe, irmãos, os nossos filhos, que são filhos do Evangelho, eles devem conhecer a história do Evangelho, conhecer a história de Cristo, a história dos apóstolos e a história da nossa igreja. Se nós não contarmos os prodígios que Deus fez para os nossos filhos, eles não vão saber. Eles vão ficar impressionados com os falsos heróis que a mídia tem propagado. É por isso que a igreja, ela procura providenciar escolas bíblicas, como a escola sabatina, por exemplo, para que as nossas crianças, desde pequenininhas, elas aprendam como Deus tem funcionado na vida de seus filhos, como Ele tem atuado na vida de seus filhos. No versículo 7 está escrito assim: então os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será por cilada esse homem, se referindo aqui a Moisés? Deixa ir os homens para que sirvam o Senhor seu Deus. Acaso não sabeis ainda que o Egito está arruinado depois de tantas pragas, não é? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Na realidade, eles queriam celebrar o descanso do Senhor, o descanso, o sábado do Senhor. Mas o que Moisés ouviu de Faraó? Qual foi a proposta que Faraó fez para Moisés? Ele disse: vão os homens, vão os adultos, mas as crianças ficam, os jovenzinhos ficam. E Moisés falou: não, negativo, nós vamos com todos, nós vamos levar os nossos filhos, nós vamos levar as nossas filhas, nós não vamos sair daqui do Egito se nós não levarmos os nossos filhos. Então, irmãos, essa mensagem que nós encontramos aqui no capítulo 10 de Êxodo é uma mensagem que é um exemplo, é uma espécie de uma tipologia do que deve acontecer conosco hoje. Nós, como povo de Deus, nós devemos trabalhar para que os nossos filhos entrem na terra de Canaã conosco. Nós temos que nos preocupar com os nossos filhos, em levá-los para a terra de Canaã conosco.
Então os pais devem trabalhar para que seus filhos permaneçam com Deus na igreja. Aí você vai dizer, mas pastor, eu acho que os pais se preocupam com isso, os pais normalmente têm esse desejo, os pais têm essa preocupação. Irmãos, eu vinha agora no carro para cá, e eu vinha pensando exatamente isso. Você querer alguma coisa, você querer algo, você ter o desejo de um objetivo na vida, isso é uma coisa. Agora, você trabalhar para que esse objetivo seja alcançado é uma outra coisa. Você pode ter o desejo, e eu acho que todo pai tem, de que seu filho e sua filha sejam salvos. Você pode ter esse desejo, é um desejo legítimo, mas o que você está fazendo para que seu filho e a sua filha permaneçam ao lado de Cristo na igreja? Então, uma das grandes preocupações que eu tenho na atualidade é a maneira como os nossos filhos e as nossas filhas estão sendo conduzidos. Isso é uma preocupação que eu tenho. As crianças não aprendem hoje a ter limites. Elas fazem o que querem, vestem o que querem, falam o que querem, comem o que querem, vão onde querem. Vocês sabem, existem coisas do passado que são muito boas e coisas que são muito ruins. Por exemplo, no passado havia muito radicalismo e muito preconceito. Hoje há muito liberalismo. E a liberdade acabou se tornando libertinagem. Eu acho que seria interessante a gente encontrar um meio termo, não é? Mas uma coisa muito boa que havia no passado era exatamente o limite. As crianças eram colocadas no lugar de crianças. Na minha época de criança, eu sabia bem o meu lugar. Meu lugar era com outras crianças. Uma criança, para se aproximar de um adulto e falar com um adulto, pedia licença. Eu posso falar com licença? E dependendo da situação, você olhava. Se o olhar do pai ou da mãe fosse favorável, você se aproximava. Se não fosse, conversa de adulto era conversa de adulto, conversa de criança era conversa de criança. Roupa de adulto era roupa de adulto, roupa de criança era roupa de criança. Eu me lembro que as meninas, da minha época de rapazinho, de adolescente, juvenil, as meninas se vestiam como meninas. Usavam um cabelinho característico de menina, um vestidinho característico de menina. Hoje as mães colocam roupas nas meninas de 8, 9, 10 anos de idade, como se elas fossem adultas, e adultas extravagantes. Ou seja, as crianças crescem sem ter o senso de infância. Elas não sabem mais o que é infância. As crianças não brincam mais. As crianças se desenvolvem num ambiente completamente permissivo e negativo. Então, se nós realmente queremos levar os nossos filhos para o céu, nós temos que ter uma forma de tratar deles e protegê-los do mundo, protegê-los dessa geração torpe que está infelizmente distorcendo as verdades bíblicas e essenciais. Então, nós precisamos trabalhar com os nossos filhos, ensiná-los, mostrar para eles que existe uma diferença entre certo e errado, entre o bem e o mal, e que nós temos o inferno a evitar e temos um céu a conquistar. Eu gosto muito daquela frase de Khalil Gibran, aquele famoso poeta libanês. Ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, eles são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmo, embora venham de vós, não são de vós mesmos. A gente pode outorgar muitas coisas aos nossos filhos, como diz Khalil Gibran, mas os nossos filhos, eles serão independentes, eles vão escolher o seu próprio caminho. É por isso que enquanto eles são dependentes de nós, enquanto eles são pequenos, são jovens ainda, nós devemos ensinar o caminho a eles, para que quando eles estiverem na idade de fazer a escolha, eles saibam fazer a escolha correta, porque os meus filhos, eles não ficarão debaixo da minha tutela a vida toda, e depois que eles se tornam adultos, eu não tenho mais nenhum poder sobre eles. Terei, relativamente, se eu for um pai ou uma mãe, amigo,
Se eu tiver um relacionamento de carinho com eles, eles podem me ouvir, e certamente vão ouvir, mas o poder de decisão já não é mais meu. Quando os meus filhos se tornam adultos, eu, por exemplo, meus filhos todos já são adultos, eu não tenho mais poder de decisão sobre eles. Eles têm que tomar as suas próprias decisões, eles têm os seus próprios pensamentos, como diz Khalil Gibran. Por outro lado, se eu infundir na infância deles os bons pensamentos, eles vão seguir esses bons pensamentos. Então, irmãos, olha, irmãos e amigos, nós temos que cuidar da nossa família. Nós precisamos levar os nossos filhos para o lar celestial. Assim como Moisés e Arão, nós vamos, mas nós vamos com os nossos jovens, os rapazes, as moças, as crianças, os velhos, nós vamos com todo mundo. Esse é o desejo de Deus, que nós entremos no céu com todos os nossos familiares. Mas em se tratando dos nossos filhos, nós temos que discipliná-los, temos que ensiná-los. Nossos filhos precisam aprender a cultuar a Deus, a cantar louvores. Eles precisam aprender a se alimentar adequadamente, a se vestir adequadamente, a falar educadamente. Eles precisam conhecer os limites da vida. Fazendo assim, nós salvaremos os nossos filhos. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a sermos pessoas inteligentes, espirituais, pessoas moralmente corretas, que procuram servir a Deus de todo o coração, para que os nossos filhos vejam em nós o exemplo vivo que eles precisam para seguir um paradigma na vida. Eu queria então fazer um pedido e um apelo. Vocês não gostariam de dizer assim: Senhor, meu Deus, eu quero ser o tipo de pessoa que é o exemplo para os nossos filhos da igreja, mesmo você que não tem filho, mas você ser um exemplo para os filhos da igreja, para os pequenos, ser um modelo de pessoa a quem eles possam seguir, para que ao seguir você, ao acompanhar você, ao seguir você, eles não estarão fazendo mais do que acompanhar um modelo que vai levá-los até o reino de Deus. Quantos gostariam de dizer isso? Eu quero ser esse modelo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos fazer a oração final. Oremos. Ó Pai eterno, ó Pai que estás nos céus, a Ti, Senhor, mais uma vez nós levantamos a nossa gratidão, o nosso louvor, porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso. Tu enviaste o Teu Filho único pela redenção da humanidade. Tu entregaste o sofrimento e até a morte, para que Ele pudesse nos resgatar da condenação e da morte eterna. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, e nós queremos ir para o céu e viver com o Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade, mas nós não queremos ir sós, Senhor. Queremos levar conosco os nossos filhos, as nossas filhas, queremos levar os nossos irmãos, queremos os nossos amigos, os nossos parentes. Senhor, trabalhe conosco para que nós possamos ser, cada um de nós, um agente de salvação nesta grande obra de redenção. Nós Te pedimos, ó Pai, agradecidos, no nome sagrado e bondoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.